quem de fato se beneficia da reforma da Previdência, em primeiro lugar, são os bancos. Os bancos já ganharam antes mesmo da reforma ser aprovada. Bastou o anúncio da reforma para que as carteiras dos fundos de previdência privada dos bancos aumentassem entre janeiro e outubro em 42 bilhões de reais. Um crescimento expressivo, e é claro que isso acontece porque as pessoas, vendo que a reforma será extremamente dura, será difícil conquistar a possibilidade de ter uma previdência pública em função dos 25 anos necessários de contribuição, e para acessar 100% do benefício são 49 anos de contribuição e uma idade mínima de 65 anos, a população acha que não vai conseguir acessar e que, portanto, ela tem que se valer de um fundo de previdência privado para ter a renda no momento da necessidade. Então, isso é um jogo muito interessante que o governo faz com os bancos privados. O governo tem sido completamente subserviente aos bancos, não apenas com a taxa de juros alta, mas apresentando uma reforma da Previdência que é privatizante, que leva um público que hoje é atendido pelo Estado para ser atendido pelos bancos privados, gerando, portanto, uma transferência de recursos muito grande para dentro dos bancos. O segundo público muito favorecido são os proprietários de títulos públicos, porque os proprietários de títulos públicos são aqueles que são remunerados pelas mais elevadas taxas de juros reais do planeta. E para essa taxa de juros real ser crível, é preciso que os demais gastos sejam achatados. E o governo insiste em falar que os gastos mais altos são os gastos com a Previdência, e se ele achatar esse gasto, evidentemente ele vai fazer um superávit que vai ser destinado ao pagamento de juros da dívida, né? A gente sabe que mais de 43% dos títulos públicos estão nas mãos de instituições financeiras e de fundos de previdência, né? Esses dois proprietários do título público definem uma taxa de juros muito elevada, né? O terceiro grande grupo que é beneficiado com isso são os próprios congressistas, porque nesse meio a gente sabe que a atuação dos lobbies, a pressão financeira dos lobbies é muito importante, e eles acabam provocando um assédio muito grande sobre as votações de cada parágrafo, de cada artigo, e isso evidentemente cria dentro da empresa um circuito financeiro muito favorável. Eu sou contra a reforma da Previdência porque ela vai criar uma quantidade gigantesca de pessoas que não vão acessar o benefício, que não terão condições de passar com carteira assinada 25 anos subsequentes na sua vida. A gente sabe que essas pessoas não conseguem nem passar um ano com a carteira assinada. A maior parte delas passam a vida inteira sem conseguir um trabalho com carteira assinada. Então, elas não vão conseguir acessar o benefício. Já era muito difícil acessar quando eram 15 anos de contribuição. Agora, aumentando por mais 10 anos, é como se você tivesse que uma pessoa que entra no mercado de trabalho aos 23 anos só pudesse se aposentar aos 72 anos com 100% do valor da sua aposentadoria, depois de contribuir por 49 anos, que essa é a exigência para se ter uma aposentadoria integral. Além disso, essa reforma ela vai diminuir a renda dos que recebem os benefícios assistenciais, chamado BPC. O benefício de prestação continuada, ele vai ter agora uma exigência de idade de 70 anos, é 5 anos acima do que é exigido hoje, que é 65 anos. Além disso, o benefício vai ser inferior a um salário mínimo. E a gente sabe que essa renda atende a pessoas extremamente pobres, que são os idosos que habitam em domicílios com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, e aqueles que têm deficiências físicas. Normalmente são pessoas que têm que demonstrar para o Estado uma extrema pobreza para poder receber esse benefício. Pois bem, a reforma da Previdência vai punir exatamente essa faixa extremamente pobre da população, remunerando com um benefício inferior ao salário mínimo. Enquanto isso, o governo gasta 501 bilhões de reais com juros em 2015 e já gastou entre janeiro e novembro quase 400 bilhões de reais com o pagamento de juros para atender uma parcela muito pequena da população, uma elite financeira super privilegiada, sem exigir nada em troca. Enquanto se exige que um trabalhador seja extremamente pobre para receber uma renda exígua, como é um salário mínimo, enquanto se exige 65 anos de idade
25 anos de contribuição para receber uma aposentadoria que é muitas das vezes equivalente ao salário mínimo, essa parcela da sociedade recebe bilhões e bilhões de reais sem dar nada em troca para essa sociedade, sem construir emprego, sem gerar renda, sem gerar serviços em contrapartida. Então, é muito desproporcional o que está acontecendo no país. O orçamento tem sido brutalmente atacado pelos rentistas e essa reforma da Previdência visa, principalmente, atender ao sistema financeiro. Ela vai punir a grande maioria da população. Ela é uma reforma brutal, de uma enorme insensibilidade social, de um desconhecimento do funcionamento da economia brasileira, que só pode ter uma reação com relação à coletividade: negá-la.